Olá a todos, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um encontro dos Estudantes da Luz, um grupo que se reúne semanalmente para estudar um pouco os mistérios, que não é tão mais mistérios, né, que vem trazendo através das linhas da psicografia, todo o aprendizado que nós tentamos absorver, incorporar e transmitir também nos livros, tantos eles que foram ditados por André Luiz, Emmanuel, né, a Chico Xavier. Nós estamos aqui em mais uma reunião do livro Ação e Reação, estudando o capítulo 16, que fala sobre a sexualidade, fala sobre o sexo, a reprodução, os interesses, as ilusões também, né? Então nós vamos lá para o nosso grupo de estudos, que já estamos todos apostos lá no Google Meetings. Olá, todos aí, boa noite, pessoal, boa noite, boa noite, boa noite, todos bem-vindos. Nós estamos aqui reunidos ali, nós estamos em anotações oportunas, né, no capítulo 16, tá? E eu comentei até na reunião passada, é um capítulo que parece tão curtinho, né, tem 10 páginas, né? Porém, nós já estamos na segunda reunião, na segunda parte desse mesmo capítulo, nós passamos 2 páginas apenas. Tamanho é o aprendizado, tamanho é a complexidade do tema, né? E que nos causa assim impressão grande e também aprendizados excepcionais, tá? Então, para a gente começar aqui, ó, vamos lá, já vou colocar o nosso PDF na tela para a gente poder compartilhar ele aí com os nossos amigos aqui. Cadê? Tá aqui, ó. Vamos trocar de tela com o pessoal. Pronto. Olha lá. Aqui. Então a gente segue, né? A gente estava até no meio do parágrafo, né? E a gente já estava até passando do tempo, né? E nós não terminamos porque com certeza até o final do parágrafo a gente ia falar muito mais coisas, ia se estender por mais de 15 minutos brincando. Então eu vou voltar no início do parágrafo de novo para a gente pegar o fio da meada, né? Deixa eu só aumentar um pouquinho só esse meu PDF aqui. Deixa eu ver, acho que foi demais. Vamos ver aqui se eu consigo. Consigo aqui. Pronto, vamos ver aqui agora. Ótimo, ótimo, ótimo. Olha só. Confiou-se o assistente a ligeira pausa e prosseguiu. Criação, vida e sexo são temas que se identificam essencialmente entre si, perdendo-se em suas origens no seio da sabedoria divina. Por isso, estamos longe de padronizá-los em definições técnicas, inamovíveis. Não podemos, dessa forma, limitar as lacunas, as loucuras humanas à função do sexo, pois seríamos tão insensatos quanto alguém que pretendesse estudar o sol apenas por uma réstia de luz filtrada pela fenda de um telhado. Nós paramos bem por aqui ou foi muito mais adiante, se eu não me engano? É por aí mesmo. Foi por aqui, né? É verdade, foi por aqui. Fiquei com medo porque eu voltei a estudar, né? E eu tinha a impressão que a gente tinha falado sobre, né, o Freud, né? Mas foi bem lá no comecinho, né? Que nós comentamos lá, até que a Lu e o Beto também falaram bastante sobre o Freud, né? Então, olha só. Examinamos como força atuante da vida, a face da criação incessante, o sexo, a rigor, palpitará em tudo, desde a comunhão dos princípios subatômicos à atração dos astros. Então, ó, subatômico, né, a nível mais que molecular, a nível atômico, menor que um átomo, tá? Até mesmo a atuação dos astros ali, a gente fala em galáxias, fala no universo todo, tá certo? Porque então expressará força de amor gerada pelo amor infinito de Deus. Eu acho que assim, ó, agora vamos tentar entender, né? Eu acredito, como já foi até a gente comentou, que a palavra amor
ela define um sentimento. Mas nós colocamos essa definição de sentimento há séculos e séculos atrás para definir a sensação de apego, né? Eu acredito, eu acredito que essa palavra amor, ela tem um outro significado quando está relacionado a Deus. Porque a gente sente assim, a gente vai falar sobre amor, a gente está num momento muito primitivo ainda, para a gente entender o amor. Quando a gente pensa na palavra amor, a gente está pensando em amor entre duas pessoas, em gostar, em estar junto, não é verdade? Mas será que é só isso mesmo? Aí eu jogo a pergunta para vocês. Pode falar, Miriam. O, o professor tem um palestrante espírita que é o Andrei Moreira, não sei se vocês conhecem. O Andrei Moreira, ele tem uma palestra que ele fala de todas as versões do amor, né? Amor ágape, amor não sei o quê, tem várias versões dele. E todas essas versões, elas são importantes para a gente, porque a gente precisa aprender. Hoje em dia, eu já compreendo que quando a pessoa está passando por uma dificuldade num relacionamento, por exemplo, por conta do amor adoecido, é, pelo que a gente estuda, toda. Como é que fala? Eu esqueci a palavra, cara, faz todo sentido. Pronto. Faz todo sentido. E a gente não compreende, né? E a gente escuta falar que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Claro que se for um relacionamento tóxico, onde há violência, né, doméstica, violência, por exemplo, Agressão psicológica, né? psicológica, né? Porque as pessoas não associam a agressão psicológica com violência. Ela é uma violência. Você está ali agredindo a pessoa porque você não tem coragem de bater. Eu acho engraçado isso. A pessoa não tem coragem de bater, mas a psicologia, a pessoa vai e sem dó, ela faz aquele trabalho lá, que é a mesma coisa que uma agressão física, né? E ele fala sobre isso, é sensacional. Ele vai contando cada parte cada importância desse amor. O Beto está escrevendo aí, lê você aí. Ó, ele colocou no chat assim, ó. A força sexual é uma energia própria, fruto de alterações do fluido universal, né? É difícil para as nossas mentes ainda em aprendizado compreender isso. Normalmente ligamos a energia apenas ao ato sexual. É isso mesmo. É isso mesmo. O Beto compreendeu a minha indagação. É isso mesmo. Pode prosseguir, Miriam. Então, eu acho que no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala, não, é no livro dos Espíritos, que ele fala, né, que menos evoluído é um sentimento primitivo, um pouco mais é um sentimento assim, um pouco mais aprimorado, e quando a gente passa por esse nível superior, daí ele já é um sentimento que é o nato, né, que todo mundo tem, que não tem mistura, essa questão de sexualidade ou amor de família, né, que é nas Uma questões de pureza, né, universal, né? Isso. É isso mesmo. Não, bacana, muito, muito interessante, né? As colocações, porque a gente acaba entendendo uma outra forma de amor e quanto mais a gente vai evoluindo, menos apego a gente vai tendo. Ou seja, mais barreiras a gente vai tirando da nossa mente também, né? A gente amplia essa dimensão de família para amizade, e aí a gente se torna amizade, já se torna uma família inteira, e de repente vem como Jesus e fala, né? A família da terra, os humanos, né, todos irmãos, né, filhos do mesmo pai. Então a gente continua assim, ó. O ajuste entre o oxigênio e o hidrogênio decorrerá desse princípio. No plano químico formando a água de que se alimenta a natureza. O movimento harmonioso do Sol, equilibrando a família dos mundos na imensidade sideral, além de nutrir-lhes a existência,
resultará dessa mesma energia no plano cósmico. Olha só que interessante, né? Então, peraí. O amor já passou para a lei de atração entre as moléculas, entre os átomos, para formar a molécula de água, e se transformou também na harmonia, vamos falar assim, da translação dos planetas ao redor do Sol. Sem falar nos movimentos dos astros dentro de uma própria galáxia. Já mudou o parâmetro. Olha como a gente acaba ficando confuso pela nossa primitividade racional de entender o amor, como ele está colocando aqui. Olha que interessante, né? Então, e a própria influência do Cristo, que se deixou crucificar em devotamento a nós outros, seus tutelados na terra, para fecundar de luz a nossa mente, com vistas à divina ressurreição. Não será, na essência, esse mesmo princípio estampado no mais alto teor de sublimação? Olha que interessante. Olha como ele joga tudo na questão do amor. Olha só. O sexo, pois, não poderia ausentar-se do reino espiritual, que nós, que nos é conhecido por ser de substância mental, determinando mentalmente as formas em que se expressa. Representa desse modo não uma energia fixa da natureza, trabalhando a alma, e sim uma energia variável, olha só, energia variável da alma com que ela... Opa, desculpa, acho que eu pulei alguma coisa aqui, né? Representa desse modo não uma energia fixa da natureza trabalhando a alma, e sim energia variável da alma com que ela trabalha a natureza em que envolve, aprimorando a si mesma. Olha só, então tem um aprimoramento aí, né, do amor, um aprendizado. Apreciemo-la assim como sendo uma força do Criador na criatura, destinada a expandir-se em obras de amor e luz que enriqueçam a vida, igualmente condicionada à lei de responsabilidade que nos rege o destino. Deixa eu ver aqui, a Lu colocou uma mensagem aqui no chat, ó. Entendo aqui que a força sexual seria uma imensa força de atração, inclusive o sexo, resultante do amor infinito de Deus. Olha só, para poder, vamos falar assim, progredir, fazer com que dê oportunidade para outros vierem para cá no mundo material, né, e terem também seu aprendizado. Miriam, pode falar. Vocês percebem que nessa parte que você leu aí, professor, que fala assim que o sexo, ele é uma energia da alma e não do corpo. Então, isso aí está mostrando para a gente que a gente pode ter autonomia desse desejo. Não é o corpo que vai mandar a mente que vai falar para a mente, agora eu quero, agora tem que me saciar e acabou. Não. A mente pode dominar o corpo, ter autonomia do corpo e dessa questão da sexualidade, né? Então, quando a pessoa falar que a pessoa é sexólatra, por exemplo, é uma desculpa para aquela energia potencializada que está dentro dela, que a gente não pode negar. Ela tem uma potencialidade sexual muito grande, mas é uma desculpa para quê? Para que ela sacie o corpo da vontade que ele tem de fazer o sexo, entendeu? Então, assim, isso é desculpa. Mas é por isso que, assim, ó, nessas questões, a gente tem todo o aprendizado, porque o sexólatra, ele vem com essa ânsia sexual de vidas e vidas e vidas tendo a mesma ação, e que resulta agora nessa força maior que virou praticamente, vamos falar assim, Vício. virou nem um vício, virou um reflexo. De tanto ser conduzido em diversas vidas, vira um reflexo, como nós já vimos lá na Evolução em Dois Mundos, onde os animais eles acabam tendo várias vidas tentando ter a mesma situação, por exemplo, a digestão, a respiração através do ar, né?
a locomoção, que acaba se tornando um reflexo, como é para nós agora respirar. Para nós respirar agora é um reflexo. Então, imagino que dezenas de vidas com a mesma ação ali, tendo o mesmo comportamento sexual impulsivo e intenso, torna-se um reflexo. Então, para ele, esse reflexo agora é algo, fala assim, constrangedor e sofredor. Porque ele tem essa ânsia que vem de dentro dele e ele sabe que não é acompanhado pela normalidade. Ele sofre por causa disso. Então, como diz Emmanuel, né? O homem que se vence é o maior dos generais, na estratégia. Por quê? Ele se sobressai através da mente sobre o próprio instinto, que virou praticamente um reflexo. Então, ali ele começa a se educar. Então, assim, eu percebo bem e vou reparando, mas vou guardando para mim. Inclusive comigo isso também. Quando você repara um casal que é totalmente diferente, a gente percebe que um neutraliza a intensidade do outro para que haja uma educação. E o outro, né? Às vezes ele é um pouco mais calmo, neutralizando ou então educando o outro e vice-versa em diversos aspectos. Do orgulho, da sexolatria, da avareza. Então, o casal, é por isso que vai estar constando aqui um pouco mais à frente, né? Vamos falar assim, o altar da família, onde se reúne, onde através do querer bem, do estar bem em equilíbrio, você deixa de ter certas ações. Então, assim, a gente fica imaginando e lembrando a nossa adolescência toda, com todo o instinto e hormônio à flor da pele que a gente teve que educar para a fase adulta. É ou não é? Até que entrou os hormônios em equilíbrio, esse instinto sexual é muito aflorado, tá? Ó, deixa eu ver aqui rapidinho, Miriam, deixa eu só ver a Luciane colocou aqui, ó. O sexo tanto vem da alma que hoje estamos tendo muitos casos de diminuição do libido e desejo hipoativo. A quase totalidade dos casos resulta da mente, hoje não conturbada. Olha só, tem alguns casos ali, né? Uma rara causa seria orgânica. Olha que interessante, né? Olha que interessante. Miriam, pode falar. E eu acredito que isso que ele colocou aí é assim, quando o indivíduo ele quer lutar contra essa má tendência, ele pede para ter esse libido bloqueado, justamente para ele não cair em tentação, né? Porque tem coisas que não adianta fazer rezar e falar, não, me deixei cair em tentação. Mas aí, Não Miriam, a adianta, gente... porque é muito forte. Entendo, mas assim, ó, a gente tem as adversidades porque assim, ó, às vezes o espírito ele numa vida anterior, ele sofreu tanto com aquilo que aí assim, ó, tá, eu aprendi. Aprendeu mesmo? Então vamos ver? Então você volta sem esse bloqueio para ver se a pessoa se controla realmente, Pode acontecer. né? Pode Então acontecer. assim, isso, então a gente tem uma complexidade imensa, né? Sim, sim. De, Cada de caso é um caso. exatamente, de assim, de provar daquilo em aprendizado, na prática, para poder ver se realmente foi, né? E você falou uma coisa que me fez refletir aqui, com relação a casal, por exemplo, que tem eles são diferentes. Diferença. Um tem a parte da sexualidade muito aflorada e a outro não tem. Que é justamente essa união foi feita por laços de amor, né? E tem um propósito. Para quê? Para que esse que está aqui, ó, ele vai respeitar, por quê? Porque ele ama quem está aqui nessa condição Exatamente. de normalidade ali, da sexualidade, o outro é. Só que tem se a gente não escolher direito, a gente pode escolher errado, porque ele existe o livre-arbítrio. Ah, veio com uma programação para vir junto? Vem. Mas o outro usou o livre-arbítrio e ele se adiantou e aí ele saiu fora desse daqui, ó. Ele não conheceu esse daqui, porque pode acontecer isso também. O Beto, ele pode até falar sobre isso, que eu acho que o Beto tem coisa para falar disso daí, viu? O Beto, fica à vontade, pode falar. É só um comentário, Flávio, para o pessoal que está assistindo em casa não ter nenhuma confusão, né? Quando nós estamos falando
de libido, falando desse sexo mais acelerado, assim por dizer, mas o problema não é o sexo em si, a vontade de fazer sexo, mas o problema são as consequências. Ele vai descrever no texto, nas consequências, por exemplo, psicológicas da traição, Bem lembrado, Beto. da, das moléstias de criança, etc., né? Esse é o descontrole que leva a essas questões que nós estamos discutindo. É isso mesmo. É bem lembrado, o Beto comentou bem, porque assim, quando você tem esse instinto, ele é natural, e assim, e eu já li muito também em outras obras, né, Mensageiros da Luz, né, tanto de André Luiz, quanto outras obras também de outros autores que ditaram a Chico Xavier, que o médium de cura, vamos colocar assim, né, aquele que tem a característica de mexer na parte fisiológica das pessoas para ter a melhora, ele tem um instinto sexual muito grande por causa dessa energia de criação, de energia de modificação, né? Então é muito complicado. Então, assim, o médium tem que estar centrado muito, e principalmente no estudo, né? E tem que estar centrado muito na questão vamos falar assim, do sacerdócio que é servir. Eu falo sacerdócio não deixando de lado a sua vida pessoal, não. Tá focado em servir, sabe? Se preparar para servir, tá caracterizado para servir, mas é muito forte você ter deslize. Então sempre tem que estar o orar e vigiar, né? Sempre. E uma das coisas que a gente precisa se atentar é que assim, a felicidade ela é um gerador de libido. Tem que se atentar a isso. Nossa, eu tô estudando, tá dando certo e tô mega feliz e não sei o quê. A libido tá lá, tá aflorando. Toma cuidado com isso, né? Nossa, eu vou fazer uma apresentação porque eu canto, e aí vou lá, canto, e mexe com toda aquela energia e não sei o quê. Libido tá aflorando, toma cuidado. A pessoa sai do palco e já quer extravasar já, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado. A gente tem que estudar muito sobre a libido para controlar, né, Beto? Sim. Estamos aqui, vamos lá, somos todos aprendentes, né? Bom, e ele continua assim, ó. Hilário, que ouvia atenciosa as elucidações expostas, considerou: semelhante argumentação dá-nos a entender que a força sexual não se destina simplesmente a gerar filhos. Olha só, foi bem pontual. Não se destina exclusivamente em gerar filhos. Não me calou agradavelmente a ponderação que julguei de toda inoportuna ante a elevação à transcendentalidade a que Silas projetava o tema em estudo. Olha só, ele elevou a energia sexual, a pureza, né? Onde ela deveria, por nós todos, compreender, mas a maioria de nós não compreendemos, onde ela deveria estar, né? Silas projetaram o tema em estudo, mas o assistente sorriu bem-humorado e respondeu: Hilário, meu amigo, na Terra é vulgar a fixação do magno assunto no equipamento genital do homem e da mulher. Vulgar. Olha só, a gente entende como vulgar. Contudo, é preciso não esquecer que mencionamos o sexo como força de amor nas bases da vida, totalizando a glória da criação. Foi ainda Sigismundo Freud quem definiu o objetivo do impulso sexual como procura de prazer. Então, olha só, a gente tem essa informação que ele trouxe e é muito forte para a gente ainda. A busca do prazer é o sexo, sexual. Então, a gente tem essa ilusão, essa confusão, né? Essa confusão. Olha que interessante. Sim, a assertiva é respeitável e nos reportando as experiências primárias do espírito. Olha lá, primárias. No mundo físico. Entretanto, é indispensável dilatar a definição para arredá-la do campo erótico, em que foi circunscrita. Pela energia criadora do amor que assegura a estabilidade de todo o universo,
a alma, em se aperfeiçoando, busca sempre os prazeres mais nobres. Isso aqui é muito importante, isso aqui é muito bom né, de estudar. Essa etapa, olha só, a alma busca os prazeres nobres, e é verdade. Eu vou dar uma pausa aqui. Por quê? Existem diversos expositores espíritas, inclusive eu, que a gente expõe trabalhos de neurociência que qualificam o bem-estar dos neurotransmissores, né, a química cerebral, em trazer uma recompensa de prazer toda vez que o homem, no caso o ser humano, faz uma boa ação. Então é fantástico isso. É muito bom. Isso já foi explicado pela ciência, mas ninguém sabe explicar o porquê. Olha que interessante. Eu vou relatar rapidamente aqui algo que eu comento nas palestras. E teve um projeto, um experimento muito interessante nos Estados Unidos, que a pessoa falava assim, olha, você quer ganhar $100? Tá, então você só precisa passar por uma ressonância magnética cerebral, né? Uma análise do cérebro, e depois assistir um videozinho. Tá bom? Ah, tá bom. Aí foi lá, analisou o cérebro da pessoa antes de ganhar os $100. Analisou, tudo normal. Aí ele pegou e deu os $100 para a pessoa. Analisou de novo o cérebro. Já deu alteração. Ou seja, uma alteração de bem-estar. E aí, a pessoa fala o seguinte, agora você vai assistir um vídeo, né, de 3 minutos, e no final você pode sair com o dinheiro. O que era o vídeo de 3 minutos? Apareciam comerciais de ONGs não governamentais, né, organização não governamental, que auxiliava em alguma coisa. Ela auxiliava. Ou era animais, ou era idosos, crianças, Médicos Sem Fronteira, pedindo doações. E aí, no final do vídeo, o cientista falava assim, olha, agora é por sua escolha, você quer doar o dinheiro, parte dele, ou quer ficar com você? Então foram muitas pessoas analisadas. As pessoas que ficaram com o dinheiro, elas tiveram a mesma condição cerebral de quando ganharam os $100. Quanto maior a doação que a pessoa fez do dinheiro que recebeu para as instituições, o cérebro jogava mais química do bem-estar. Olha que interessante. Então, assim, foi um experimento muito marcante. Oi, Giane, pode falar. Eu vou falar de uma experiência que é bem isso aí que você está dizendo comigo, tá? Tá. No centro que eu frequento, faz cestas básicas para a comunidade, porque ele fica perto de uma comunidade carente, então a gente sabe que tem muitas famílias bem necessitadas. E a gente se reúne e costuma fazer essa cesta básica, esse projeto, e doa todo mês. Né? E quando chega no final do ano, a gente tenta ampliar essa cesta básica, são 100, né, todo mês. Aí no final do ano a gente tenta dar umas 200, umas 300, mais ou menos. E nesse ano, eu acho que tem mais ou menos 5 anos isso. Eles queriam fazer, além da cesta básica, dar um frango congelado. E todo mundo ficou na expectativa de tentar conseguir, né? Cada um doando, um daqui, doa ali, enfim. Eu não lembro, eu acho que eram umas 200 cestas, mais ou menos, na época. E estava faltando poucas para completar, para ficarem todas iguais. E eu pedi aos meus amigos, aos meus conhecidos, gente, me dão um frango, se vocês querem doar alguma coisa, para cesta básica, todinho. Aí, no dia faltando 2 dias para a entrega, a gente ia entregar na segunda, isso foi no sábado, que a gente já ia fazer a separação das cestas, já tudo organizado, porque ia entregar na terça-feira, que era na reunião pública. Aí, de repente, estava faltando mais ou menos umas 10. Aí, antes de eu sair, eu já estava me aprontando para sair, para ir para o centro, para já ajudar, né, na organização. Aí, uma menina que era minha cabeleireira, ela cortava meu cabelo, chegou antes de eu sair, buzinou na campainha, e quando eu abri o portão, ela disse, eu trouxe um negócio para tu. Eu disse, o que? Ela abriu a mala do carro. Ela abriu a mala do carro, tinha 20 frangos.
Mas isso foi uma satisfação tão grande, uma alegria tão grande, assim, que foi um êxtase, sabe? Que eu disse assim, meu Deus, obrigada. Eu agradeci tanto a ela, que pelas mãos dela, né, eu ia conseguir completar o restante das cestas e ainda ia sobrar, gente. Foi uma alegria tão imensa, assim, uma coisa tão assim, que eu passei o dia todo assim, com uma felicidade enorme, que eu nem sei nem explicar como é isso, assim. Foi essa energia, assim, esse êxtase de satisfação, sabe? E é uma sensação muito boa mesmo. E principalmente quando é para ajudar o próximo. A gente sente isso, né? A gente fala assim, dentro de nosso trabalho, né? Quando a gente cumpre alguma coisa para ajudar alguém ou que a pessoa muda através do nosso auxílio, né? E é muito bom, muito bom. E Desculpa, até que eu disse assim, eu fiquei muito feliz com você. Ela me proporcionou essa alegria, que ela trouxe para você, mas não foi para mim que ela trouxe, né? Não foi para mim. Eu disse, mulher, você não trouxe isso para mim. E você só a portadora. Mas a felicidade foi imensa, imensa. Eu nunca esqueço isso. Foi imensa. Tu pode falar. Eu queria fazer só um comentário. Eu estou sentindo que nesse capítulo ele está tentando tirar a gente dessa visão do sexo mundo, do sexo humano, né? E tentando mostrar para a gente o que é o sexo, a energia sexual em si. Então, isso mesmo. Tanto que ele fala que estava elevando, aí o outro chamou que o sexo... Então, por isso que ele fala, é uma vulgar fixação no assunto. Ele não está chamando de vulgar o sexo. Vulgar é a fixação que nós temos em tratar de energia sexual somente o sexo, né? Esse capítulo... Só na carne, né? A gente traz só... Está tentando mostrar para a gente toda essa energia. É óbvio que nós somos humanos, etc. Mas eu acho que, assim, sabe, tentar canalizar a nossa mente para entender desse capítulo, né? Vai muito mais além. Físico, né? Vai muito tentar mais entender além. o que Silas está querendo passar para todos nós. Só um comentário. É tentar desmistificar, né? Tentar tirar da nossa cabecinha também. Enxergar com os olhos de Silas. Bom, ó, aí ele continua assim, ó. Aonde? Aqui, ó. Pela energia criadora do amor, que assegura a estabilidade de todo o universo... Opa, acho que eu pulei uma parte ó. Sim, a assertiva é respeitável e nos reportando as experiências primárias do espírito, o mundo físico, entretanto, é indispensável dilatar definição para arredá-la do campo erótico e que foi circunscrita. Pela energia criadora do amor, que assegura a estabilidade de todo o universo, a alma, em se aperfeiçoando, busca sempre os prazeres mais nobres. Temos, assim, o prazer de ajudar, de descobrir, de purificar, de redimir, de iluminar, de estudar, de aprender, de elevar, de construir e toda uma infinidade de prazeres condizentes com os mais santificantes estágios do espírito. Olha só. Isso é lindo, não é? Não, eu fico assim, ó, eu fico imaginando que assim, ó, o amor que a gente sente hoje é bonito. Você imagina, assim, centuplicado. Eu fico imaginando assim, o Chico Xavier. O êxtase que ele sentia em apenas ajudar e olhar a população estando bem. Tanto de uma beleza infinita. É assim, imagine a moratória que ele ganhou por estar construindo esse bem maior para ele e para muita gente. E ainda, ele partiu no momento mais feliz do Brasil, onde o Brasil ganhou uma Copa do Mundo. E aí que ele faleceu, que fez a passagem. Olha que interessante, né? Aí imagina essa energia que foi nesse momento, né? Isso, o país todo feliz, né? Com uma felicidade por uma coisa tão materialista, né? Mas mesmo assim, a energia que isso foi gerada para que ele pudesse elevar mais ainda. Desculpe, Amília, te interrompi. O Gênio, o Chico, ele quis partir nesse dia para que as pessoas não sofressem.
Para passar despercebido esse momento. Para passar despercebido. Ele era ele era humilde, né? E minha avó, ela foi nesse mesmo mês, assim, por alguns dias antes dele. O que eu ia falar. Ainda aproveitou um pouquinho dessa energia que estava sendo preparada. Com certeza. Porque se estendeu para o Brasil inteiro, né? Se iluminou. O Brasil inteiro foi iluminado. O que eu ia falar, professor, é que essa live de hoje ela é muito, mas muito importante. A gente tem que compartilhar muito essa live, porque ela vai tirar um peso das costas de pessoas, por exemplo, que fazem o bem e sente essa libido, né, esse prazer, e fica se culpando, achando que, assim, então eu não vou fazer mais caridade, porque fazer caridade me dá vontade de fazer sexo. Não é vontade de fazer sexo, gente, é libido que dá no corpo mesmo, e aí fica achando que isso é vontade de fazer sexo, não é? Então a pessoa não compreende isso e fica com vergonha. É uma energia, como a energia do amor, ela aflora nos órgãos sexuais, que é um órgão de criação. Porque né? o genésico, é o chakra genésico, que é o chakra que também comanda a questão da sexualidade e dessa... como que fala, assim, desse instinto, né, de prazer, é isso. E aí a pessoa não compreende, não sabe, e ela vai falar assim, não vou fazer mais essa tal de caridade, não, porque eu faço caridade, dá vontade de fazer sexo, não é. Aí tem que sublimar. A gente, aos pouquinhos, vai chegando para quem precisa a reunião, viu? Fica tranquilo, isso vai passar, vai passando, né? Se chegou aí para você, não foi à toa, né? Para quem está aí agora nos assistindo, né? Mas, enfim, continuando então, encontramos desse modo almas que se amam profundamente, produzindo inestimáveis valores para o engrandecimento do mundo. Olha só. Seja aonde, cadê? Opa, perdi. Peraí. Nossa, perdi mesmo. Opa. Jamais. Tava quase... Aí. Aqui? Um pouquinho mais para cima. Não, mais para cima. Tá, obrigado. Do mundo, sem jamais se tocarem uma nas outras. Obrigado. Eu estava procurando um ponto final, aqui não era. Do ponto de vista fisiológico, embora permutem constantemente os raios quintessenciados do amor para a edificação das obras que se afeiçoam. Sem dúvida, o lar digno, santuário em que a vida se manifesta na formação de corpos abençoados para a experiência da alma, é uma instituição venerável, lá que a gente comentou agora há pouco, né? Sobre a qual se concentram as atenções da providência divina. Entretanto, junto deles dispomos igualmente das associações de seres que se aglutinam uns aos outros. Peraí. Espera só um pouquinho. Entretanto, junto dele, dispomos igualmente das associações de seres que se aglutinam uns aos outros. Eu tenho a impressão que está falando sobre as células. Não passa a impressão? Eu vou até voltar mais um pouco para a gente poder entender um pouco mais. Lá do começo dessa frase. Sem dúvida, o lar digno, santuário em que a vida se manifesta na formação de corpos abençoados para a experiência da alma. É uma instituição venerável sobre a qual se concentram as atenções da providência divina. Entretanto, junto dele, os corpos, dispomos igualmente das associações de seres que se aglutinam uns aos outros. Pronto. Células. Eu acho que é junto dele, o lar. Os indivíduos dentro da família? Eu acho que sim.
Me deu essa impressão. Tá. Então acho que eu me enganei aqui. Bom, ótimo. Impressão, não sei. Não, mas ótimo, ótimo, ótimo. Nos sentimentos mais puros em favor das obras da caridade e da educação. Olha lá, isso mesmo, Lu. É dos seres de casa. Por quê? A gente vai se educando. A gente vai tendo caridade uns com os outros e também se educando. Olha lá, o que a gente estava comentando anteriormente, né? Isso mesmo. Eu tive a impressão de células, porque lá em Mensageiro, se eu não me engano, ele dá a definição de animáculos centesimais domesticáveis, que são as células. Nós somos uma colmeia celular, onde cada célula é um indivíduo no qual está presente nós, também tendo sua educação. Ó, o Beto colocou aqui, ó, mas creio que não exclui a atração celular. Acho que sim. Ele está envolvendo um todo aí, tá? Um todo. Bom, as faculdades do amor geram formas sublimes para a encarnação da alma na Terra, mas também criam os tesouros da arte. Olha só, os tesouros da arte, as riquezas da indústria, as maravilhas da ciência, as fulgurações do progresso. E ninguém mealha os patrimônios da evolução a sós. Em todas as empresas do acrisolamento moral, surpreendemos espíritos afins que se buscam, reunindo as possibilidades que lhes são próprias na realização de empreendimentos que levam a humanidade da Terra para o céu. Já ultrapassou todas as expectativas do que é o amor. Amor, energia motriz que nos leva à evolução e que pode ser diferenciada ela para uma energia sexual, uma energia de caridade, uma energia de trabalho, uma energia de mudança, uma energia de criação de seres. Olha que interessante. Eu já me perdi um pouco, né? Se alguém quiser comentar alguma coisa, fica à vontade. Fica à vontade, tá? Beto? Robert, então, é muito interessante isso, né? Porque assim, quando a gente usa a palavra sexo, a gente não tem, provavelmente, né? A gente tem muito pouca compreensão sobre isso. A palavra amor também, né? Porque são leis naturais, né? E quando os espíritas usam muito, né? Isso, a lei do amor, né? Mas o que é essa lei do amor, né? Será que eu acho que assim, tudo é amor, né? Até quando você está ali nos processos de expiação, né? O amor está ali, né? Mas esse amor ele vai sublimando e a gente só vai conhecer esse amor no dia que a gente evolui, né? A gente não consegue entender como que do sexo vai para o amor, né? Como que as energias sexuais geram esse amor, né? Aí, na minha mente isso é muito complexo ainda assim para eu compreender. Lu? Lu quer comentar alguma coisa? Então, eu não levantei a mão, mas acho que você captou que eu estava lendo aqui um pouquinho umas coisas. E o que me passou um pouco desse parágrafo é um pouco da resposta do que o Hilário comentou, né? Hilário pergunta se o sexo não é para reprodução, né? E ele traduz a reprodução de uma outra forma, né? Então, realmente, no lar, famílias se aglutinam. Realmente, as famílias só se formam através da energia sexual, onde geram novas vidas. Então, não é só procriar. Eu acho que ele quis dizer isso, entendeu? Não é só procriar, encarnar muito, mas que possa essas pessoas encarnantes serão aquelas que impulsionam e se aglutinam com outras geradas em outros lares e fazem progredir. Então, a procriação não é meramente procriação animal. É um agregado de espíritos, né? Na verdade, essa procriação, essa reprodução, não é só povoar, não, e encarnar almas, mas encarnar diferentes almas, girada para artes, ciências, progressos,
que lá depois também tem outras afins que continuam impulsionando. Eu acho que foi mais ou menos uma resposta ao que o Hilário falou, né? Tirar daquela coisa de criação e procriação como uma coisa mera de multiplicar, como o animal faz. Exato. Eu entendi mais ou menos esse parágrafo todo em resposta ao comentário do Hilário. Eu fui buscar no Google aquela frasezinha lá do amor, né? E coloquei aí. Mas um pouquinho anterior, é a lei do amor, né? Um pouquinho anterior àquilo ali, o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Olha só que maravilha isso. São esses instintos elevados à altura do progresso feito. Aí depois vem, em sua origem, o homem só tem instintos, quando mais avançado e corrompido, só tem sensações, quando instruído e depurado, tem sentimentos. Olha só que maravilhoso isso. Assim, é uma progressão, né? Mas a gente precisa passar por essa física, esse entendimento físico, para a gente ir depurando, através de experiências, um entendimento mais nobre e puro. Né? Porque ele traz o mecanismo é o burilamento do sentimento amor com o instinto sexual para poder fazer o burilamento que a gente precisa. E eu falo assim, eu acho que o amor é cura, por quê? Porque vamos supor que você passa uma experiência aí de um amor doente, que leva a você matar a mulher que você ama. Vamos colocar assim, bem forte mesmo, né? Eu não tenho dúvida que aquilo é um sentimento de amor. É um amor doente? É. Mas é amor. Então, quando ele chegar lá do outro lado e ele perceber a K que fez, ele vai falar: meu Deus do céu, o que eu fiz? Eu matei a mulher que eu amava. Por quê? Porque eu não dominei o meu sentimento. Quero voltar. Quero voltar e quero fazer certo. E quero com ela. Mas agora eu quero fazer certo. O amor, para mim, sempre foi, é a cura. Seja ele doentio ou não, ele é a cura. É através desse burilamento, desse processo, que a gente vai despertar. Boa, Miriam. Bom, e aí a gente continua aqui, ó. Após uma breve pausa, acentuou: o próprio Cristo, nosso Senhor, para cimentar os alicerces do seu apostolado de redenção, chamou a si os companheiros da Boa Nova, que, embora a princípio não lhe compreendesse a excelsitude, dele se fizeram apóstolos intimoratos, selando com o Mestre inesquecível um contrato de coração para coração. Olha isso. Por intermédio do qual lançaram os fundamentos do reino de Deus na terra, numa obra de abnegação e sacrifício que constitui até hoje o mais arrojado cometimento do amor no mundo. Olha só, ele com os apóstolos e ele, né, com a humanidade toda, né? Nesse ponto das elucidações que fluíram do verbo afetuoso, permitiu-se o assistente mais longo intervalo, percebendo, porém, que estimaríamos ouvi-lo mais amplamente sobre o sexo, qual é concebido entre os homens, de forma a enfileirar conclusões adequadas aos nossos estudos de causa e efeito. Voltou a dizer: tais considerações que expendemos acerca de um tema assim tão vasto, externando-nos do ângulo mais elevado que a nossa mente é suscetível de abarcar, não nos dispensam do dever de exaltar a necessidade de sublimação da experiência emotiva entre as criaturas. Olha só, experiência emotiva, tá? Sabemos que o sexo, analisado na essência, é a soma das qualidades femininas ou masculinas que caracterizam a mente,
razão porque é imprescindível observá-lo do ponto de vista espiritual, enquadrando-o na esfera das concessões divinas que nos cabe movimentar com respeito e rendimento na produção do bem. Entendo que vocês desejariam efetuar mais longa digressão educativa nesse domínio. Entretanto, cremos desnecessário minudenciar particularidades ao redor do assunto, porque conhecem de sobejo que, quanto mais amplo o discernimento do espírito, mais imperiosas se lhes fazem as obrigações perante a vida. O sexo no corpo humano é assim como um altar de amor puro que não podemos relegar imundície sob a pena de praticar as mais espantosas crueldades mentais, cujos efeitos nos seguem invariáveis depois do túmulo. Eu vou parar por aqui porque esse próximo assunto aqui, ó, vai gerar uma ação e reação pós-vida. Vida após vida, vamos colocar assim, tá? E tem um fechamento de explicação e de reflexão muito grande, que vai muito além daquilo. Eu tinha certeza que esse capítulo curtinho vai render assim, ó, 3 partes brincando. E aqui, ó, nós estamos na página 197. Deixa eu pegar aqui onde está agora a minha ferramenta. Tá aqui, ó. Nós paramos aqui. Opa, cadê o destaque? Bom, depois eu vejo aqui. Mudou bastante aqui o meu PDF e eu acabei alterando ele. Oi, Lu, pode falar. Dá a impressão que agora ele muda ele tentou mostrar até agora, fugindo das indagações, né, dos 2 curiosos ali, que tentavam trazer para essa esfera os assuntos, mas ele antes elevou, explicou a energia, explicou o amor, explicou o sentido da criação, da procriação, e agora, então, depois de tudo isso visto, agora ele traz para, né, as emoções e sexo da vida humana, né? Primeiro ele falou do espírito, agora ele está falando da vida humana, que também é espírito, mas dá a impressão que agora, tipo assim, tá bom, seus caras, eu sei que vocês estão querendo falar sobre o assunto, agora então vamos falar o que vocês querem ouvir. Dá essa impressão, né? Porque eu tenho a impressão também que, assim, ó, eles estão comentando isso, né? André Luiz Hilário aprendendo, mas assim, tendo ainda a mente arraigada no sexo físico. Então ele tá, né? E ele ali, e eles ali, e ele lá tentando levar a coisa lá em cima, lá pra né? cima. Então, tanto que ele pede para tirar da ideia aquela visão, para ir para outra, aquilo que eu estava falando anteriormente, né? Ele fugindo desse assunto de sexo mundo para um outro sentido, mas agora ele vai trazer para cá. Você vê que engraçado, né? O Silas levando lá para cima, André Luiz e o Hilário tentando puxar, e a gente tentando entender o sexo. A gente mais um degrauzinho mais embaixo ainda, né? Não, por isso que eu falei aquela hora lá, falei um comentário, né? Que eu acho que ele está tentando mostrar umas outras coisas para a gente antes disso. Né? Beto? Flávio, eu fico pensando, né? Porque assim, nós sempre escutamos que os espíritos puros, não sei se eu diria espíritos puros, já, né? Eles não têm sexo, né? Os espíritos os espíritos crísticos, tal, né? E aí, aqui dá para a gente compreender um pouco, né? Porque, na verdade, quanto mais próximo nós estamos da matéria, mais forte é essa questão das polaridades, né? Masculino e feminino, né? Então, à medida que a gente vai subindo, né? Nós, na verdade, não é que não tem sexo, é que, na verdade, a gente vai usando a energia sexual para outras coisas, né? E a ponto de que chega uma hora, não tem mais sentido pensar nessa energia sexual do ponto de vista do sexo que nós Exatamente. temos. E assim, e acredito muito mais forte, né? Que hoje em dia nós vamos ter pessoas ensinando que o amor não tem barreiras, e não tem. Se for pensar dessa forma,
Então, assim, né, como a Miriam comentou na reunião passada, né, que muitas pessoas sofrem, né, por terem a opção sexual, né, a homossexualidade, então o não questionamento do âmbito sexual. A pessoa não tem uma diferença ou vamos falar assim, uma preferência. Então essas pessoas, né, elas estão ensinando que não tem barreira. Se você tiver a intenção, né, o amor em primeiro lugar, né, tá bem, tá tudo bem. Vamos seguindo. Tá Só para quebrando complementar o muitos. que o Beto falou, você já reparou na retratação, nas pinturas antigas de anjos, o tamanho das genitálias? Sim, É a parte menor que se retrata. Ou seja, reduz a importância exato. para outras partes com as asas de moralidade, intelectualidade, Aham. etc, etc. A Ele é toda auréola da diminuta. energia. É Pode isso ver mesmo. nos retratos, nas pinturas. Sim. Miriam? Para a gente deixar de ser estigmatizados, a gente está lutando e eu acredito que as pessoas já estão entendendo que não é homossexualidade, sim homoafetividade. Aham. É É isso mesmo. homoafetividade. Aham. E a gente está aí na luta, na batalha, né? Para mudar Sim. essa mentalidade aí enraizada, É isso mesmo. E assim, engessada. a luta é grande, e é o que eu sempre comento, não adianta a gente fazer essa luta no embate. A gente tem que fazer essa Sim, luta na na educação, paz, na sabe? paz. É complicado, mas olha, E mas é o meu trabalho que eu estou fazendo, sabe? Porque as pessoas não compreendem. Eu estou fazendo esse trabalho, mas é o mas do nosso, meu viu, jeito. Miriam? É o nosso, viu? Porque assim, dentro de sala de aula, eu leciono essa educação sexual e colocando em primeiro ponto, a primeira coisa que eu explico é o sexo na planta, para poder entender, né? E aí depois a gente aumenta, a gente chega pro ser humano ali e sabe? E assim, a palavra sexo, reprodução é para isso, mas e amor? A gente entra num outro patamar. Mas e aí, tá tudo bem se a pessoa tem uma opção, uma afetividade diferente da sua, tá tudo bem, sabe? Então, assim, é que é complicado hoje em dia, as pessoas estão muito 880, né? E, assim, exigindo que se pense igual a ela. É que nem o que eu falei, joga uma sementinha, a pessoa vai pensar, a Sim. educação. Joga outra sementinha ali, ele vai pegar vai regar essa sementinha, já já floresce, sabe? Quando alguém vem falar comigo a respeito disso, mas querendo levar isso para o lado da promiscuidade, levar para o lado da parte pior, eu falo assim, ó, quer conversar comigo, vamos falar sobre a moralidade, porque daí eu vou quebrar todos os paradigmas da pessoa. Eu vou quebrar as crenças limitantes da pessoa. Falar assim, vamos falar de moralidade? Você quer me perguntar como que é a minha moralidade? Aí a pessoa vai entender. Meus amigos que me conhecem gostam de mim do jeito que eu sou, porque por causa do Sim, meu comportamento. Miriam, você é legal, é bacana, eu te aceito, mas fulano não, porque fulano faz isso, Beltrano não, porque... Tá, mas aí é a moralidade da pessoa. Então, por que tirar a gente da religiosidade? Por que afastar a gente da religiosidade? mas vai quebrar todos esses preconceitos, vão cair. Agora Já é a está hora. caindo. Com Já está caindo. espíritos novos, Não né? Não pela... adianta querer pegar Exatamente. carvalho velho, né? E tentar Sim, moldá-lo. Ele não vai ser moldado. Então, não adianta sim, impor também sim. coisas. E hoje eu vejo muito isso também. Às vezes, uma tendência a uma vontade de impor para pessoas relutantes, para pessoas que já vêm de culturas diferentes, de épocas diferentes. Não vai conseguir, gente. Isso não vai mudar nada. Não, Carvalho não velho, funciona. você não molda como ele cresce, mas é na vara nova que você faz diferença. Então, espíritos novos, espíritos com outra mentalidade que estão vindo aí, isso vai mudar, mas não é na imposição dos carvalhos velhos que isso também vai ser construído. Então, não podemos tirar um pouco isso de mente, né? Eu costumo falar a rebeldia que faz isso, tanto a rebeldia de quem é contra, porque também é a rebeldia de quem é contra, porque a pessoa não quer. Tem gente que não quer nem falar. Eu falo assim, vamos conversar? Não quero. Por que É você um não quer? direito, não Não é? quero. E está tudo bem. E a Ela não tá rebeldia é de pronta quem ainda, né? quer falar. Mas é um Então, assim, direito, né?
Sim, eu penso dessa forma, Lu. Eu penso dessa forma. Eu acho assim, ó, caridade é isso. Entendeu? Da mesma forma que eu não quero que a pessoa bagunce com a minha mente, eu não quero bagunçar com a mente de ninguém. E É é, isso isso é mesmo. caridade. O Beto tinha levantado a mãozinha aí. Beto, vai falar? Vamos ver. Não, acho que é da outra, é que eu tinha esquecido de desabilitar ela aqui. Fica à vontade, Miriam. Fica à vontade. Ah, não, já falei. Eu estou aqui rindo, Então né? tá bom. Do- Vamos fechar então. Olha que assim, ó, olha, o estudo tá além do que a gente que eu te esperava de expectativa, mas assim, imaginava e vai muito mais além. Se bobear, vai dar até uma quarta parte ainda. Tô Até uma achando. quarta parte, né? E, bom, vamos fechar então, fechar aqui os nossos estudos de hoje, então, para a gente fazer a oração final aí. Quem tá com a aguinha aí do lado aí, ó, quem vai assistir depois, pausa o vídeo aí, vai lá pegar uma água para a gente fazer a nossa oração aqui e fluidificar essa água aqui, tá bom? A gente fala fluidificar, aí diversas religiões falam benzer, falam iluminar, né? Tudo a energia do bem, né? Então vamos lá então. Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, a nosso Mestre, a mais um momento de reflexão e aprendizado. Que possamos, através dessas linhas, dos ensinamentos que trazem desse livro, que possamos refletir internamente, tentar entender o amor puro, mesmo que através da nossa pequenez seja tão complicado distinguir e tirar essa união que o homem tão antigamente fez sobre amor, sexo e a ilusão de que ambos estão no mesmo sentimento. Que possamos aprender ali que cada pedacinho desse amor pode ser moldado e que possamos, através desse amor, tentar entender a imensidão que é nosso irmão maior, Jesus Cristo. Que, através desses estudos, possamos ter a calma, possamos refletir os nossos passos e dar continuidade à nossa vida, não deixando de lado os nossos irmãos, que também precisam da compreensão, da explicação, da educação, da afetividade, que cabe a nós, com o entendimento, abraçá-los de forma pura, simples, singela, que possamos fazer assim jus a todo esse aprendizado, colocando em prática no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Assim seja. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes, Pai, cairmos em tentações, e livra-nos de todos os males. Que assim seja, que assim seja. Bom, então eu vou lá para os nossos amigos do YouTube, para a gente poder fazer o fechamento. Bom, e essa foi mais um encontro dos Estudantes da Luz. Esse livro maravilhoso, esse capítulo 16, anotações oportunas, muito, muito, muito gratificante. Muitas reflexões nos trazem, né, a observação e a clareza de quanto somos pequenos perante ao amor divino. A gente coloca aqui o amor de Jesus, que é o nosso irmão, que a gente idealiza seguir como espelho e guia, que nós não vamos conseguir tão cedo, tão já. Porém, nós já temos uma noção do que nos espera no futuro próximo. Então, para a gente chegar lá, depende de nós. E não é da noite para o dia que o homem vira anjo, mas é através do esforço que nós possamos passar pelo aprendizado do sofrimento, que vamos chegar lá um dia. Quem sabe, daqui a 1 milhão de anos. A todos uma excelente noite, excelente semana,
Nós nos vemos no próximo encontro. Até breve. Até mais.